Está aqui. Primeiramente, eu quero homenagear o meu grande mestre, o professor Silvio da Caixa, orientador, que faleceu durante eu defendi. Pouco tempo depois ele faleceu, e quero agradecer ao professor Paulo por ter assumido a orientação pós-morte dele, tá certo? Um grande mestre, todos dois grandes professores, grandes profissionais, e que eu me orgulho muito de ter trabalhado e ter contribuído para a minha formação. Tá? Quero colocar também que hoje eu sou aluno do doutorado da física, doutorado acadêmico da física. Comecei agora, há 2 meses atrás, tá certo? Então eu queria colocar para vocês que sigam em frente, façam um mestrado profissional e depois vamos a um acadêmico, ou qualquer um. No meu caso, o acadêmico, tente, não pare não, que o doutorado vem, tá certo? Eu acho isso importante. Eu consegui entrar no acadêmico porque eu já fazia o bacharelado, eu tinha matérias do bacharelado, ou seja, para entrar no acadêmico precisaria cumprir certas disciplinas, e eu cumpri durante o profissional, durante o mestrado profissional, eu fazia simultaneamente também o bacharelado. Então está faltando uma disciplina do bacharelado para eu terminar. Eu estou ainda no bacharelado e estou no doutorado. Tá certo? Bom, vamos à apresentação. Aqui está o meu grupo, Colégio Estadual Coronel Antônio Pessanha, Emílio Gasparian, estado do Rio de Janeiro, a aproximadamente uns 45 quilômetros daqui. Yuri, ele é aluno da física, ele entrou na física, tá? Acadêmico da física esse ano, e na época ele era meu aluno do terceiro, hoje ele é aluno da física, vai entrar agora no segundo período, né? Vai entrar no segundo período, está esperando o segundo período. Elisa é aluna do colégio no terceiro ano, Emanuele, também aluna do terceiro ano do colégio, e Ágata, também aluna do terceiro ano do colégio. E a minha esposa, ela é ex-aluna do colégio, e como ex-aluna, ela é bacharel em engenharia de produção, hoje ela é bacharel em engenharia de produção, e ela é ex-aluna do colégio e ela participou do processo, ou seja, o processo envolveu alunos e uma ex-aluna, e quero agradecer também a diretora Michele Kemper, que ajudou demais no processo, não está presente aqui. Tem também o aluno Lincoln, que não pôde comparecer no momento, tá certo? Mas então, vamos aqui, eu vou apresentar o produto, né? O produto educacional, geração de corrente elétrica contínua e corrente alternada com práticas de fácil execução. Bom, aqui está a apresentação do pessoal, que eu acabei de falar. Aqui seria um índice que vai ser apresentado, a metodologia, uma sequência didática, questionário diagnóstico inicial, as 17 aulas que eu coloquei para os alunos, diagnóstico final, questionário diagnóstico final, e experimentos práticos, que são esses, tá? Experimentos práticos que foram relevantes no nosso andamento. Tá aqui, então, a introdução seria isso, foi aplicado no terceiro ano do Colégio Coronel Antônio Pessanha e Emílio Gasparian, experimentos de geração de energia básica, energia contínua e alternada. A metodologia usada foi Vygotsky, dentro do socio-interacionismo, e está aqui, Vygotsky, como eu já disse. Aqui está essa figura da ponte do Vygotsky aqui, do ZPD, da zona de desenvolvimento proximal. Está no início, ele adquire no processo, e o que ele alcança. Foi baseado nisso que eu e o falecido professor Júlio desenvolvemos o tema e foi aplicado aos alunos. Aqui, primeiramente, foi aplicado um questionário diagnóstico de 10 perguntas para saber qual era a base inicial dos alunos, ou seja, o tema precisava ter um diagnóstico inicial de qual seria o conhecimento dos alunos. 10 perguntas que foram avaliadas depois, estão no meu produto, na minha dissertação também, no produto. Aqui está as aulas. Primeiro foi colocado uma história da geração de energia, história, parte histórica, experimentos iniciais, medidas, foi colocado uma aula sobre medidas, como medir as grandezas elétricas. Aqui começou então
Já a geração de energia contínua através de pilhas, vários tipos de pilhas. Pilha eletrolítica de célula simples e pilha de Daniell. A literatura causa uma complicação muito grande nisso, acham que é a mesma coisa, mas não é. Nós vamos demonstrar que pilha eletrolítica de célula simples é uma coisa, que é de volta, e pilha de Daniell é outra coisa, tá? Não é a mesma coisa. A literatura não é boa nesse aspecto. Isso, inclusive, eu ia fazer um trabalho com o professor Júlio, escrever até um artigo com o professor Júlio, mostrando que pilha eletrolítica de célula simples, pilha de volta e pilha de Daniell são diferentes, mas, infelizmente, a fatalidade aconteceu. Isso está arquivado, tá certo? Pelo menos até o momento, tá certo? Próximo, foi experimentos de gerador de Faraday, de corrente contínua, um gerador de Faraday, que futuramente lá na frente o Edison utilizou para fazer os geradores de corrente contínua lá na Guerra das Correntes, né? Agora, o processo de indução, a indução eletromagnética, e daí dando base para explicar transformadores e a geração de corrente alternada. Expliquei alguns tipos de usina, cada um tipo. Usina hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, ou seja, dando base em como a corrente alternada é gerada. Fiz um experimento prático, que está aqui, de corrente alternada, que está aqui, será mostrado depois. Isso aqui é um gerador de corrente alternada. Também houve uma aula sobre placa solar e, por fim, consumo. Ou seja, foi ensinado aos alunos como calcular o consumo da residência e da própria escola. Tá certo? E depois, todo o processo das aulas foi desenvolvido em sala de aula, algumas aulas à distância, porque começou lá na época da pandemia, e tem vídeos meus no YouTube que eu passava aos alunos. Todos aqueles temas eu criava vídeo, coloquei alguns aqui, não são todos, senão não caberia. São os principais vídeos que os alunos tinham na aula e depois tinham no meu YouTube. Isso aqui é do meu canal do YouTube, qualquer coisa, só lá, Sidney Pinheiro Duarte Santana, meu canal do YouTube está cheio de vídeo, tá todos esses vídeos lá. Aqui, questionário diagnóstico final. Acabou o processo, então, diagnóstico final para ver o que evoluiu, comparou, então isso aí tem a ver com o Vygotsky. No início, aquela ponte e o fim. No início, diagnóstico inicial. A ponte é o processo desenvolvido da aplicação do produto. E o diagnóstico final é do outro lado da ponte, para saber como é que o indivíduo assimilou o processo. Tá certo? Através dos sócios devidos. Agora chegamos à parte principal. E isso está aqui, representado aqui de ficha. São os experimentos importantes. Tá? Foram alguns experimentos, não foram só esses, mas esses são os principais. Geração de corrente contínua. Pilha. A maioria dos livros coloca que pilha de limão, pilha de volta, pilha de Daniell é a mesma coisa. Não é. Não é mesmo. Tenho referências bibliográficas na minha dissertação, vista pelo professor Júlio, vista pela banca, que a pilha de Daniell e a pilha de volta não vai gerar nem a mesma tensão. Por quê? A pilha de volta, a primeira pilha feita em 1800, eu vou até colocar aqui bem maior, pilha de volta. Ela é uma pilha eletrolítica de célula simples, também chamada de PSC ou PCS. Ela está num único meio eletrolítico, ou seja, eu tenho aqui o zinco, o metal de zinco, aqui uma moeda de cobre, e no meio dela coloca-se um papel embebido em água e sal. É um meio eletrolítico, só um meio eletrolítico. Se você medir, vai ser medido ali, a tensão vai dar 0,7 volts, 0,76 volts. Interessante, quem sofre redução não é o cobre. O cobre não participa da equação geral da pilha. Quem participa é o hidrogênio que foi quebrado pela água. A água sofre uma quebra. Essa quebra gera um hidrogênio, esse hidrogênio é reduzido, e o zinco é oxidado. Ou seja, essa é a complicação que existe nos materiais, até em aulas de eletroquímica,
é mais para química, no caso, né? Mas como é geração de eletricidade, tem a ver com a física. Eu já vi em vários livros dizer que numa pilha de volta, o cobre reduz e o zinco oxida. Nada disso. O cobre é apenas um material de contato. Quem reduz a água sofre quebra, produz o hidrogênio, ou seja, digamos entre quase uma... Pode-se dizer que houve uma eletrólise dentro da pilha? Elas estão... Não vou dizer isso, mas houve uma quebra da água. E essa quebra da água produziu hidrogênio. Quem reduz é o hidrogênio. E quem oxida é o zinco. E o cobre é simplesmente um participante de contato. No limão também. A pilha de limão é uma pilha de Daniel. Não, isso está na internet de montão, está nos livros de montão. Que pilha de limão é pilha de Daniel. Não é pilha de Daniel. É pilha eletrolítica de célula simples. Porque tem um meio eletrolítico só. Um meio eletrolítico só. O cobre não... ele é só um contato. É o hidrogênio do meio ácido aqui, é um meio aquoso, meio ácido, né? Ele vai sofrer uma quebra e produzir o hidrogênio que vai reduzir. E o zinco? O zinco oxida. Então, nessas pilhas que estão aqui, o que acontece é que quebra-se a molécula, o hidrogênio é produzido, o hidrogênio reduz, o cobre é apenas um contato e o zinco é o oxidante, é quem oxida. No caso, é quem vai sofrer oxidação, não oxidante, quem vai sofrer oxidação. E aqui eu estou na representação geral. Ou seja, as duas que estão aqui, a de volta e a de limão, é simplesmente cobre e zinco num único meio eletrolítico, aonde o hidrogênio sofre redução e o zinco sofre oxidação e o cobre é apenas um eletrodo de contato. Tá. 36 anos depois, de volta, então, esse tipo de pilha, todos esses tipos de pilha têm a mesma explicação. E produz quanto? Aí qual é a tensão produzida? É a redução do hidrogênio, que é zero, o zero tem redução zero, menos a do zinco. Então, zero menos com menos 0,76, essas pilhas que estão aqui, inclusive a de volta, a de limão e essa de água e sal que está aqui, produz 0,76 volts, sem a participação da tensão do cobre. O cobre é apenas um contato. A participação da tensão é do hidrogênio e do zinco. Torna a dizer que os livros, a maioria dos livros que eu pesquisei, foi difícil de encontrar uma referência e mesmo assim não era clara, e não fazia essa cara a cara, não colocava as duas questões uma do lado da outra para comparar e para provar que uma era de uma ação e a outra, que uma ação de uma produzia 0,76 volts e que essa do Daniel, que eu vou explicar agora, produz mais, porque 36 anos depois, em 1836, Daniel aprimorou o processo. O que ele fez? Em vez de ter um meio eletrolítico, ele colocou dois meios eletrolíticos, com cobre e zinco. Está ali, vai ser feito ali. Cobre e zinco. Sendo que na primeira cuba, colocou sulfato de cobre. E na segunda cuba, colocou sulfato de zinco. Então ele isolou. Ele colocou sulfato de cobre no cobre, sulfato de zinco no zinco. E aqui uma ponte salina, uma separação entre elas. De forma que não vai ocorrer a quebra da água e não vai ocorrer a redução do hidrogênio. O hidrogênio aqui não se reduz. Quem se reduz aqui é o cobre. Quem oxida aqui é o zinco. Aqui, então, temos o cobre e o zinco. Então, qual vai ser a tensão produzida? Vai ser a contribuição do cobre menos a contribuição do zinco, que dá 0,34 menos 0,76, 1,10 volts. Ou seja, a pilha de Daniel, ela pega a contribuição do cobre como redutor, pega a contribuição do zinco como oxidante e dá uma tensão maior. É algo que tem que ser só comparado, é algo que não tem no livro, como eu disse, nunca encontrei uma comparação em livros e materiais, e muito menos em vídeo de YouTube. Eu fiz um vídeo comparando isso, está na minha lista de vídeos, eu comparo isso, inclusive até certos youtubers colocaram lá, poxa, eu não sabia, desculpa, meu vídeo estava errado, pedi desculpa porque o vídeo dele realmente estava errado. Isso não é uma experiência pessoal, não é só uma experiência pessoal minha e do falecido professor Júlio, não é. Isso é, eu tenho referências bibliográficas sobre esse aspecto, mas não comparativo ao que está sendo feito aqui.
tá certo? Então, a moral da história é que pilha de Lênio é uma evolução daquilo que foi feito 30 anos antes na pilha eletrolítica de célula simples, que foi começado por Volta. Tá certo? A pilha de Volta gera menos tensão e a pilha de Lênio gera mais tensão. Tá certo? Então, aqui e tá aqui. Eu, o professor Júlio e a minha equipe, nós desenvolvemos uma nova pilha de Lênio. Em vez da separação entre um meio e outro, ou seja, em vez da separação aqui de um meio e outro ser feito por uma ponte salina ou por uma placa porosa, que também pode ser, nós fizemos casca de ovo. Nós colocamos casca de ovo, ou seja, um meio, casca de ovo separando, e dentro do meio nós colocamos uma outra solução. Uma solução no copo, uma solução, casca de ovo, e dentro do ovo nós colocamos uma outra solução. Deu exatamente 1,10 volts. Com perdas, é claro, vai dar ele vai provar ali 1,03. É claro, perdas porque talvez impureza, alguma coisa assim. Mas deu exatamente, nunca foi colocado antes como casca de ovo, pelo menos eu não encontrei material nenhum. Não vou dizer nunca, mas eu não encontrei, mas pesquisei na época com o professor Júlio, não encontrei como casca de ovo. E eu considero isso um novo processo. Possível de se colocar casca de aula e que instiga a curiosidade dos alunos. E os alunos testaram isso e vão provar agora aqui. Aqui isso aqui eu já vou até mostrar, é o corrente alternada. Corrente alternada, aqui eu tenho uma seringa de injeção, 4 ímãs de neodímio aqui dentro, 4 ímãs de neodímio dentro da seringa, e aqui eu tenho um LED. E se eu balançar ele, pelo movimento oscilatório, vai gerar uma corrente contínua e vai acender. Não sei se vocês estão vendo. Tá certo? O ímã oscila, eu provoco oscilações e gera uma corrente contínua, tá certo? Tá aí, também foi desenvolvido pelo pessoal, a gente enrolou, ficamos enrolando aqui durante muito tempo, vários que nós fizemos, mas eu digo, o experimento principal das pilhas, porque eu vejo possibilidade de mostrar que existe algo falho dentro do que os alunos aprendem na sala de aula. E eles são testemunhas de que não aprenderam. Eles aprenderam que pilha de limão era realmente pilha de Lênio. E pilha de limão não é pilha de Lênio, pilha de limão é pilha de volta. É perto de pilha de volta. Vai seguir. Sim, tá certo. Então vamos lá. Vamos lá, gente. Moeda. Bom, aqui nós temos uma pilha eletrolítica de célula simples similar à de volta. Ela é diferente. Aqui eu vou utilizar uma moeda de cobre, uma arruela de zinco e um papelzinho que vai ficar entre os dois metais que está embebido com água e NaCl. Ela é similar à de volta porque volta utilizou ácido ao invés de água e NaCl. Aqui nós estamos aqui está dando uma voltagem um pouco mais alta. Um pouco mais alto, eu não sei se... Não, isso não tem problema. 0,76, 0,66, deu 0,66 aqui, peraí. Deu 0,66, isso. Esse daqui está com problema, deve estar com falta de contato. Peraí, deixa eu ver, vamos pegar esse aqui. Isso também se dá por causa da pressão. Pressão também, tem pressão da... A pessoa pode não estar... Das pilhas de célula simples, essa aqui descarrega mais rápido. Mais rápido, Porque o papel vai secar, a água vai evaporar, exatamente. então Tem não vai problema de gerar secagem da restrição. água. Precisaria manter a água ali dentro. Quando eu desci em casa, deu 0,69. Desculpa não ter dado aqui o 0, parece que o equipamento não está bom. 0,69, que é muito perto do 0,76. Com certeza. Tá certo? E é a pilha de volta, que ele empilhou várias moedas. Não usamos o ácido justamente para manipulação. Tá certo? Agora a pilha do limão, que também tem que ter o mesmo princípio e gerar 0,76, ou perto. Bom dia. Nós temos a pilha de célula simples também. Nós temos
pedaço de cobre e um parafuso revestido de zinco. Está gerando 0,95 95, é. porque esse limão é muito grande e a quantidade de líquido do limão, se ele está mais maduro, se ele está mais verde, influencia na quantidade de voltagem que está gerando. Eu não diria nem que o limão ser grande, eu diria que a questão é que o limão não está com as características perfeitas, né? O tipo de limão também influencia. Pode ser até que dê menos, mas tem que dar 0,76 ao padrão, tá certo? Agora a pilha de água e sal, que na verdade é essa de cá. Então aqui nós temos uma pilha de água e sal como meio eletrólico e é uma pilha fácil e acessível de se construir, porque utiliza materiais simples. Então é utilizado água, sal, no caso o NaCl, mas pode ser utilizado outros tipos de sal e 2 metais, o cobre e o zinco. Então o sal ele facilita a passagem dos elétrons e quando se insere os metais na água, ocorre uma reação que gera corrente elétrica. Então é um experimento fácil que dá para... E 0,75. Essa provou 0,75. Está completamente mais estável dentro do previsto, 0,75. Pilha de dentro. Aqui é o convencional, feita com um barbante embebido em água e sal, como ponte salina. Isso é o convencional. Só que nós usamos casca de ovo, ou seja, gera. Diferença daquele lá para esse daqui é principalmente por usar 2 meios diferentes. Ali a gente pode ver que está tudo no mesmo meio. Aqui a gente tem 2. No nosso que a gente fez que é diferente, também usamos 2 meios, só que ao invés de usar esse barbante emitido por água e sal, tem a casca de ovo que é porosa, que emite que haja reação e também gera energia. A principal diferença entre essa e aquelas pode ser contada com estabilidade e também gera um pouco mais de carga, por causa da diferença de potencial entre os zinco e o cobre. É importante dizer como é que o ovo está sendo colocado aqui. Eu coloquei nós colocamos aqui um copinho pequenininho, aqueles copinhos de cafezinho, colocamos aqui, aí ele está na solução de sulfato de cobre e dentro dele está repousado o ovo. Ou seja, formando um nível, né? Só a casca, né? Só a casca. 1,01. Provou. A eficiência. Tá certo? Provou dele. E se ligasse essa daqui, nós não vamos ligar porque não vai dar tempo, mas se ligasse aqui, também vai dar 1,0. Casca de ovo, eu e o Júlio não encontramos em lugar nenhum. Nem livros, nem tá? Nosso grupo desenvolveu. Nós estamos tentando desenvolver agora com coco, ou seja, aí seria um balde, né? Pegar um coco, porque o coco também seria poroso, como talvez pegar um mamão, pegar um abacate, raspar o abacate, ou seja, fazer um ovo de abacate, fazer um ovo de coco, enfim, alguma coisa diferente. Gente, isso aí é o nosso experimento, tá certo? Mais uma vez eu quero agradecer demais ao professor Paulo por tudo que ele fez e quero uma frase aqui, só para encerrar, essa frase aqui é de quem merece, tá? Essa frase aqui é de quem merece. Aquilo que realizamos na vida ecoa na eternidade. A frase, todo mundo sabe quem fala isso, né? E quem merece essa frase, não precisa nem dizer, está ecoando na eternidade. E que ecoe para sempre. Tá certo? Que ecoe para sempre. Tá certo? Eu agradeço. Tá certo? Sensacional.